Olá pessoal, eu sou a Ana da Essenciana e eu quero mostrar para vocês o passo a passo deste quadrinho Chuva de Amor, que é um tema muito utilizado em decoração de quarto de bebê. É uma confecção simples, feito de feltro, e mesmo que você nunca tenha manuseado feltro ou nunca tenha costurado, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, porque ele é muito simples. E aí, vamos aprender? Para a confecção do quadrinho Chuva de Amor, nós vamos precisar dos seguintes materiais: feltros nas cores branco, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, anil, roxo e alguns retalhos de cores diversas. Linhas nas cores preto, azul, rosa, laranja, branco. Pode ser utilizado também linhas de bordar ou linha de meada. Caneta fantasminha ou caneta esferográfica, tesoura, cola universal, cola de silicone líquida, agulha, fita métrica ou régua, fita de cetim, pistola e bastão de cola quente, fibra siliconada, manta R1 ou manta R2, papel paraná ou papelão. Então, o primeiro passo é imprimir os moldes. Então, aqui nos moldes nós temos todas as partes do arco-íris, do guarda-chuva, o coraçãozinho, as nuvens, e aqui nesses quadrados está determinada a altura e a largura do feltro que nós vamos utilizar e também da manta e do papelão ou do papel paraná. Este molde é disponibilizado gratuitamente e no molde estão especificados as cores de cada parte. Mas, se você quiser, você pode fazer de outras cores também. Com os moldes impressos, nós vamos fazer o recorte dele. Então, aqui, por exemplo, nós temos o molde da nuvem. Nós vamos recortar ele por fora da linha aqui. É importante recortar bem certinho, porque quanto mais certinho ficar o molde, melhor fica a sua peça em feltro na hora que você for desenhar e cortar. Aqui no molde, nós temos que fazer a marcação também dos olhinhos e da boquinha, para bordar na peça em feltro. Eu gosto de fazer furinhos, para depois riscar, fica mais fácil, e para bordar. Então eu pego uma agulha um pouquinho mais grossa, e eu faço furinhos, e dou sempre uma distância entre um furinho e outro, que vai ser a distância do ponto que nós vamos fazer depois. E eu vou furando sempre com a mesma distância entre um furo e outro. Fura todo o olhinho, o cílio e a boquinha. Para riscar as peças no feltro, nós precisamos primeiro achar o lado avesso do feltro. Eu vou mostrar nesse vermelho, que fica mais fácil para enxergar. O lado avesso, ele tem estes furinhos. E ele é um pouco mais áspero e tem mais pelinhos quando a gente puxa assim. E o lado direito, que é o lado onde vai ficar a frente da peça, ele é mais lisinho, não tem tanto aqueles buraquinhos e ele é um pouco mais brilhoso. Ó, acho que assim dá pra ver melhor a diferença de um lado e do outro. Aí nós vamos pegar o nosso molde, posiciona no lado avesso. E com a caneta fantasminha, eu costumo utilizar a caneta fantasminha, tem vários modelos, ó, que são utilizados, várias marcas, e existe também somente o refil, que ele é durinho, dá para utilizar ele também, se caso não tiver a capinha da caneta, tá? Quem não tiver, pode utilizar a caneta esferográfica comum. A única coisa é que se você utilizar a caneta esferográfica comum, quando nós formos cortar, tem que tirar toda a marca de caneta, para não ficar aparecendo, principalmente em feltros de cores claras. Então eu gosto de utilizar a caneta fantasminha, porque é uma caneta que depois ela apaga com o calor. Então nós podemos apagar com o ferro de passar, com o secador de cabelo, ou até mesmo com a pistola de cola quente. Aí no caso, se for utilizar, tem que tomar o cuidado de puxar
o bastão de cola para trás e limpar bem o bico aqui, para não sujar a peça de cola. Então, aqui nós vamos riscar. Pode passar uma ou duas vezes. E agora é só recortar, removendo toda a marca de tinta, ou se você estiver trabalhando com a caneta fantasminha, pode cortar bem em cima da linha. E depois retira com o calor. Uma dica na hora de recortar: a mão que está a tesoura, normalmente ela fica parada. O que movimenta é a outra mão que você está usando de apoio. Fica mais fácil e o corte fica mais preciso. Agora, no caso da nuvem, nós temos as duas partes, né? Nós temos que posicionar aqui para ver, olha, esse não é o lado certo, tá vendo que fica uma diferença? Então, tem que colocar avesso com avesso, para ele ficar bem certinho na hora de costurar. Mas antes de costurar, nós temos que bordar o rostinho da nuvenzinha aqui. Então, aqui nós vamos marcar com a caneta fantasminha, naqueles furinhos que eu mostrei. É só colocar a caneta, fazer uma leve pressão que ela já vai marcar. Agora, com os dois olhinhos e a boquinha marcado, nós vamos começar a bordar o olhinho e a boca. Nós vamos bordar o olhinho com a linha preta. Eu gosto de usar a linha de costura comum, linha retrós, e eu passo ela, as duas pontinhas no buraquinho da agulha. E junto as duas pontinhas. E junto as duas pontinhas com a outra ponta para ficar 4 linhas. Então, nós vamos trabalhar com 4 linhas para ficar um pouquinho mais grosso o bordado no olho. Ou, se você preferir, também pode ser utilizado a linha de bordar ou a linha de meada. Dá um nozinho na ponta. Aí, para bordar, nós vamos fazer um ponto que chama ponto atrás. Então, eu costumo começar sempre na segunda bolinha, ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, como você preferir. Eu gosto de começar por aqui, para deixar os cílios para fazer por último, no caso da nuvenzinha que é menina. Aí, nós vamos começar na segunda bolinha por trás, para o nozinho poder ficar escondido lá dentro da peça. Então, eu passo a agulha bem em cima do pontinho que eu fiz com a caneta, e puxo até chegar lá no nozinho. Aí eu vou voltar nesse primeiro ponto que ficou aqui para trás.
vou passar nele e vou lá para trás com a agulha. Agora, como a linha tá saindo lá atrás, nós vamos entrar com a agulha por trás. E agora vai ser nesse terceiro pontinho que nós fizemos a marcação. E puxa até o final. Agora ficou essa lacuna aqui, então nós temos que voltar com a linha aqui no segundo ponto para poder fechar esse espaço. Por isso que chama ponto atrás, que ele vai para frente e depois ele volta. E agora nós vamos no próximo pontinho por trás. Volta no pontinho anterior. Chegando aqui no final, nós vamos fazer o cílio. Aqui pode fazer um ponto reto neste e um neste. Então, nós vimos aqui por trás, neste primeiro. E volta aqui, bem na reta do olhinho. Aí, fazemos o outro, da mesma forma. E puxa. E aí tá finalizado o olhinho, aí nós temos que fazer o nozinho aqui atrás. É só passar a agulha por dentro da linha, sem pegar a parte da frente do feltro, nós vamos pegar somente a linha que está aqui atrás. Puxa um pouquinho e vai passar a agulha 2 vezes por dentro dessa argolinha que formou. E puxa para dar o nozinho. E aí pode cortar o excesso. E aí nós vamos fazer o mesmo processo para o outro olhinho e para a boca. No caso da boca da menininha, eu fiz na cor rosa e do menininho eu fiz um laranja claro, tá? Mas aí fica a critério de vocês fazer a cor que vocês acharem melhor. Então, depois que nós fizemos o bordado dos olhinhos e da boca, nós vamos fazer a costura aqui em volta. Neste caso, nós vamos fazer o ponto caseado. Eu gosto de utilizar a linha na mesma cor do feltro, no caso aqui a branca, porque fica um trabalho mais delicado. Mas isso é uma característica de cada pessoa. Tem gente que prefere utilizar uma linha de cor diferente para ficar um contraste. Também fica bonito, não tem problema nenhum. Agora eu vou utilizar a linha rosa, para vocês enxergarem melhor como que faz o pontinho, tá? Então pega um pedaço de linha. Nós vamos passar na agulha apenas uma perninha da linha. Nós vamos trabalhar aqui com a linha dupla. Mas, se preferir, também pode trabalhar com uma linha só. Principalmente se estiver utilizando a linha de bordar, que é um pouco mais grossa, ou a linha de meada. Faz o nozinho na ponta. Corta o excesso de linha. E vamos começar o caseado. Aqui, quando nós formos fazer o caseado em uma peça que vai em enchimento, é importante nós observarmos qual é a parte da peça que é mais reta. Então, aqui no caso da nuvem, eu vou escolher esse pedaço aqui pra gente deixar uma abertura para colocar a fibra, tá? É importante não deixar os lados mais curvos ou lados com pontas para encher no final, porque senão ele fica sem a fibra. É mais difícil colocar a fibra aqui, por isso que eu vou deixar esse pedaço aqui. Então, nós vamos começar aqui, ó, o pontinho. O primeiro ponto ele é diferente, então nós vamos inserir a agulha aqui, pegando apenas o feltro de trás, onde não tem o rostinho dela. E vai puxar até o final. Aí junta as duas partes. Aí nós vamos entrar com a agulha aqui pela frente, tem que ser na mesma reta que nós passamos o primeiro pontinho. Então, a mesma distância, nós vamos pegar agora as duas partes e sair lá atrás no mesmo buraquinho que nós fizemos o começo.
puxa um pouco a linha, deixando uma argolinha. Nessa argolinha nós vamos passar a agulha 2 vezes, para poder formar um nozinho e o primeiro ponto ficar fixo. Se não fizer 2 vezes, ele vai ficar torto, inclinado para o lado onde você for começar. Eu costumo ir da esquerda para a direita e eu costumo colocar a agulha pela frente. Mas se você preferir, você pode ir da direita para a esquerda e pode inserir a agulha por trás. O ponto vai ficar igual do mesmo jeito. Então aqui, ó, a mesma distância que nós demos da borda para dentro, nós vamos dar de um lado para o outro, como se fosse formar um quadradinho. Então aqui, ó, eu vou inserir a agulha pegando as 2 partes do feltro agora, puxo, formou a argolinha, eu vou passar a agulha dentro da argolinha uma vez só. E aí formou o primeiro pontinho. Vamos pro próximo, ó, a mesma distância que eu dei do primeiro ponto pro segundo, eu vou dar a mesma distância em todos os demais pontos. Insere a agulha pegando as 2 partes de feltro, puxa, formou a argolinha, passa por dentro e puxa. Formou o segundo pontinho. E nós vamos fazer isso até chegar aqui nessa curvinha, para deixar o espaço para fazer o preenchimento dela. Se você preferir, pode fazer o caseado desta forma aqui, ó. Deixa a linha para trás, segura com o indicador, para ela não sair do lugar, insere a agulha dando o mesmo espaçamento, pegando as 2 partes e puxa. Aí você observa que ela já vai sair dentro da argolinha, olha. Desta forma que nós fizemos. Ó. Ela já sai dentro da argolinha, então é uma etapa a menos, fica um processo um pouco mais rápido. Então, de novo, ó, segura com o dedo aqui atrás, insere a agulha, e aí é só puxar porque ela já tá dentro da argolinha. E aí nós vamos seguindo até chegar lá no final. Quando a linha estiver acabando, nós vamos fazer o último ponto um pouquinho diferente também, apenas para dar o nozinho. Eu costumo fazer uns 2 ou 3 pontinhos dessa forma para ficar com os nozinhos mais resistentes. Então aqui é a mesma coisa, você vai passar a agulha nos 2 pedaços de feltro. A única diferença é que na hora de passar dentro da argolinha, nós vamos passar 2 vezes como foi feito no primeiro ponto, para ele dar o nozinho. Aí eu faço sempre mais 1 ou 2 dessa forma, só para ficar bem preso. E aí, para esconder essa linha, eu passo aqui, ó, por dentro do último pontinho que foi feito, pegando alguns pontinhos, né? Aqui, como é curva, é um pouquinho mais difícil, ó, sem passar a agulha pela frente ou por trás, tem que passar lá dentro. E pode sair em qualquer lugar, apenas para esconder a linha lá dentro da peça. Puxa, ó, e fica um acabamento perfeito. E aqui o excesso a gente corta bem rente. Aí a linha fica escondidinha lá dentro, ó. E aí, para continuar, nós vamos pegar mais linha. Faz o nozinho na ponta. Aí, para continuar, nós vamos abrir aqui um pouquinho a peça e eu vou passar a agulha aqui, ó, mas lá por dentro. Eu vou entrar com a agulha aqui e eu vou sair nessa última casinha que foi feito aqui o caseado. Como tem o nozinho que nós fizemos,
o nozinho vai prender lá dentro, então não vai precisar fazer aquele ponto que nós fizemos inicialmente aqui. Ó, passo e puxo, ele ficou bem preso, ó. E aí é só continuar normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí passa apenas uma vez dentro da argolinha. Chegamos aqui no final da peça e deixamos essa abertura para fazer o preenchimento com a fibra. Então aqui é importante colocar aos poucos. Nós vamos pegando, dá uma puxadinha assim para não ficar muitos grumos, né? Ficar muitas bolinhas. Pode pegar um pouquinho só e ir colocando aos poucos. Com bastante calma, paciência. E vai preenchendo primeiro as laterais aqui, ó. Preenche de um lado, do outro. Aqui no caso, ficou uma abertura grande, então a gente consegue inserir o dedo aqui dentro da peça. Mas quando não for possível, ou se tiver muito cantinho muito pequeno, nós podemos fazer esse processo com a ajuda de uma caneta, de um cabo de pincel, com um palitinho de hashi, ou até mesmo com uma tesoura. Só tem que tomar cuidado para não rasgar o feltro no caso da tesoura. E vai preenchendo todas as partes da nuvem. Pode colocar bastante fibra, porque se nós colocarmos pouca fibra, a peça vai ficar enrugada e aí não vai ficar um acabamento legal. Para abrir os pontos aqui também que nós fizemos, principalmente nesse caso que ficou um ponto um pouquinho grande, nós podemos pegar o cabo da caneta ou, né, de um pincel e nós vamos passar por dentro assim, ó, para poder abrir os pontos. Então aí a fibra vai ir um pouquinho mais longe, vai ficar mais perto da bordinha, tá? Como essa nuvem não é uma peça que vai ficar em pé, né, não vai precisar de uma estrutura muito firme, não precisa colocar tanta fibra assim. Mas também se colocar pouco vai ficar com acabamento feio. Aí quando você achar que tá bom de fibra, você coloca mais um pouquinho. Sempre a gente acha que tá bom e não tá. Então coloca mais um pouquinho. Pressiona lá pra dentro. E segura com a mão para nós podermos fazer o ponto final. A hora que nós soltarmos, essa fibra que nós estamos segurando, ela vai vir aqui para esse pedacinho. Então empurra um pouquinho, segura e nós vamos finalizar o caseado para fechar a peça. Aqui no final tem que tomar cuidado para deixar sempre o mesmo distanciamento que ficou em todos os outros pontos. Então aqui você calcula mais ou menos se vai caber um ponto ou 2 pontos e aí você posiciona certinho. Aqui no caso só cabe mais um, e aí vai ficar a distância certinha entre eles. E aí nos últimos pontos nós temos que ir dando os nozinhos, igual nós fizemos quando foi trocar de linha. Então passa 2 vezes dentro da argolinha. E no último ponto aqui, para não ficar sem a linha igual tá nos outros, nós podemos fazer o último ponto em cima do primeiro. Então, insere no mesmo buraquinho onde nós inserimos o primeiro, sai lá atrás também no mesmo buraquinho e passa 2 vezes dentro da argolinha e puxa. E aí, nós inserimos a agulha aqui dentro e pode sair em qualquer ponto, puxa, só para esconder a linha lá dentro e corta o excesso. E aí quando finalizar você aperta para distribuir a fibra igualmente em todos as curvinhas da nuvem.
Agora, o próximo passo, nós vamos fazer a base do quadrinho. Então, aqui tem 2 pedaços de feltro na medida de 24 por 24 centímetros. Eu coloquei essas medidas, mas se você quiser um tamanho maior ou menor também pode fazer, não tem problema. E eu escolhi a cor azul para simbolizar o céu, né? Mas também pode ser a cor que você achar melhor. Cortei também 2 pedaços de manta R1. Se você não tiver, pode ser a manta R2 também, pode ser outro tipo de manta, pode ser EVA, não tem problema. Nós podemos substituir por outros materiais. Esse eu cortei um pouquinho menor, olha, do que o feltro. Ele tá com 22 por 22 centímetros. E eu cortei também na mesma medida da manta, 22 por 22 centímetros, um papel Paraná. Também pode ser substituído por papelão, um papelão mais rígido, né? Ou se você não quiser utilizar o papelão também não tem problema, pode deixar só a manta, ou pode deixar só o papelão sem a manta, aí vai ficar com a estrutura diferente, né? Se você colocar só o papelão vai ficar uma estrutura mais durinha, se colocar a manta vai ficar mais maleável e mais fofinho. Então aqui nós vamos fazer como se fosse um sanduíche. Então vai ser uma parte de feltro, lembrando de deixar o lado avesso para dentro. Aí nós vamos colocar uma parte da manta. Depois vai vir o papel Paraná, a outra manta e o outro feltro. Nós vamos montar dessa forma, tá? Neste processo, eu gosto de utilizar a cola de silicone líquida. Pode ser qualquer marca que você encontrar no mercado. Ela é um pouco mais... demora um pouquinho mais para secar. Por isso que eu gosto de trabalhar com ela nesse processo. Porque se a gente colar errado, dá tempo de descolar e colar de novo. Então aqui nós vamos passar primeiro de um lado do papelão, ou do papel Paraná. Conforme você for passando, já vai espalhando com o próprio bico da cola, para não ficar uma camada muito grossa de cola. Se quiser utilizar a pistola de cola quente nesta etapa também pode. Eu não gosto muito de utilizar porque fica uma camada de cola muito grossa. Aí nós colocamos a manta. Posiciona certinho. Pressiona um pouquinho para colar. Enquanto isso, já pode ir passando do outro lado. Da mesma forma, já vai esparramando. Não precisa muita cola nesta etapa também. Só o suficiente para segurar mesmo uma peça na outra. Posiciona a manta. E segura um pouquinho. E vai ficar dessa forma. Aqui em uma das partes é importante deixar um pouquinho aberto assim, que nós vamos colar a fita de cetim. Depois que vai ficar dessa forma aqui para pendurar. Então nós vamos fazer a colagem dela aqui dentro. Então em uma das partes pode deixar bem aberto para nós termos o espaçamento adequado para colar. Agora nós vamos colar o feltro aqui nessa estrutura. Então eu acho mais fácil passar cola aqui na manta, mas se você preferir também pode passar cola diretamente no feltro. Da mesma forma, já vai passando e esparramando com o biquinho dela. Aí vem com o feltro, deixando o avesso aqui para cima, onde nós vamos colar a estrutura. E aí vira e cola, deixando uma bordinha mais ou menos igual em todas as laterais.
Então, você pode virar e dar uma esticadinha com as mãos para o feltro ficar bem lisinho. E agora nós vamos colar a outra parte. Aqui a mesma coisa, deixando o avesso virado para o lado da cola. E aqui nós temos que tomar o cuidado de manter as pontinhas do feltro de cima com o de baixo, na mesma posição. E assim fica a nossa estrutura. Agora nós vamos colar a fita de cetim aqui dentro, ou pode ser algum outro cordãozinho que você preferir, tá? Não precisa necessariamente ser a fita de cetim. Aqui tem essa mais grossinha e a mais fininha. Eu prefiro trabalhar com essa mais fina, que eu achei que ficou mais delicado do que colocar esta, mas aí fica a seu critério também. Fica legal colocar a fita número 1 também, essa é a número 0. Então, eu peguei aqui, mais ou menos, uns 20 centímetros. Para colocar aqui, nós temos que primeiro achar onde é o meio, para não colar ela nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, senão quando for pendurar vai ficar torto o quadrinho. Então, com a régua ou com a fita métrica, nós vamos verificar aqui, ó. Tá dando 24 centímetros. Então, nós vamos vir com a canetinha e marcar o meio, que é, neste caso aqui, é o 12. A gente marca aqui, só um risquinho. E podemos colar com a cola de silicone também, ou também pode ser a cola quente, e pode ser também esta cola, que é a cola universal, ela segura bem também. Eu gosto primeiro de colar uma pontinha na outra, para que depois as duas fiquem aqui na marcação que a gente fez. Segura um pouquinho. Lembrando de não deixar muito torcido, tem que dar só uma voltinha aqui, senão se ficar muito torcido fica feio. Espera secar um pouquinho. E aí nós vamos passar a cola aqui na parte de trás e na parte da frente. E nós vamos inserir aqui, ó, entre o papelão e a manta. Pode ser tanto nessa parte ou aqui na parte da frente. Se caso você tiver colado muito, pode puxar que ela descola. Então, a gente coloca aqui, lembrando de seguir a marcação que a gente fez do centro. Aqui tá a marcação que nós fizemos. E ela tá bem centralizada aqui, de acordo com a marcação. Segura um pouquinho para colar. E aqui nesta etapa, nós podemos fazer o teste para ver se vai ficar bem centralizadinho, pendurando em algum lugar ou apenas segurando. Se tiver tudo ok, a gente continua, senão pode tirar e colar novamente.
Agora nós vamos fazer a costura ao redor de todo o quadrinho. Nós vamos utilizar um outro ponto aqui, que é o pesponto ou alinhavo. Então, eu gosto de utilizar a linha da mesma cor do feltro, mas eu vou utilizar a linha de outra cor para dar um contraste, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então aqui eu vou utilizar o fio duplo novamente, então passa somente uma perninha aqui no buraquinho da agulha. Dá um nozinho. E aqui nós vamos começar, eu vou começar por aqui para mostrar como faz a curva, mas pode começar em qualquer lugar, como aqui é somente um quadrado, pode começar em qualquer ponto. E também como não vai enchimento, nós já colocamos a manta, né, para dar a estrutura, então não tem problema. Então aqui nós vamos passar a agulha pegando apenas um dos lados do feltro, para o nozinho ficar escondido lá dentro. E nós vamos usar como guia o papelão e a manta que está aqui dentro, para que o ponto fique retinho. Então passa pegando apenas um lado, puxa até chegar no nozinho. Quando a linha está aqui para o lado de trás, nós vamos entrar com a agulha pelo mesmo lado. E aí a distância que nós dermos aqui no primeiro ponto tem que ser a mesma para todos os outros pontos. Então, nós só vamos entrar com a agulha aqui, ó, passando na mesma reta do papelão e da manta e vai lá pra frente, pegando agora os dois lados do feltro e puxa. Agora a linha está saindo pelo lado da frente, então nós vamos entrar com a agulha pelo lado da frente. Então, a mesma distância que nós fizemos lá atrás, nós vamos deixar aqui na frente. E passa pegando os dois feltros e puxa. Aí ele vai fechando, ó. Aqui que ficou um pouquinho fora, não tem problema. Quando a gente costurar tudo, nós pegamos a tesoura e cortamos aqui para ficar bem certinho. Então, continua toda a volta dessa forma. A linha está saindo desse lado de trás, nós entramos com a agulha pelo mesmo lado, usando como referência aqui a manta e o papelão de dentro e vai lá para o outro lado e puxa e vai seguindo assim. Quando chegar aqui na curva, é importante que nós façamos o ponto bem aqui no biquinho, para ele ficar alinhado tanto com esta lateral quanto com esta. Então aqui, ó, como não vai caber dois pontos, eu já faço um só, bem na pontinha, olha. Pegando os dois lados do feltro e puxa. E agora, nós já vamos vir para esta lateral aqui. Da mesma forma, seguindo a reta do papelão e da manta. E dando a mesma distância dos outros pontos. E puxa. Então aqui, ó, deste lado ficou o ponto aqui no bico e deste não ficou. E aqui ficou o contrário, aqui ficou com ponto e aqui ficou sem o ponto. Tá? Então todas as curvas vai ficar desta forma. E aí vai continuando fazendo o alinhavo em toda a peça até chegar aqui no final. Aqui, como está acabando a linha, eu vou mostrar para vocês como fazer a troca. Então,
Nesse momento, nós pegamos apenas um lado do feltro, deixando o lado da frente aqui sem, e passa e puxa até o final. E aí nós temos que fazer o nozinho aqui dentro. Você pode fazer o nó tanto aqui na manta, como nesse caso tem a manta, ou pode fazer aqui no último ponto que nós fizemos. Passa aqui por dentro do último ponto e passa 2 vezes dentro da argolinha e puxa. Dessa forma, formou um nozinho. Se quiser, também pode fazer aqui na manta, ó. Pega um pedacinho da manta e passa 2 vezes dentro da argolinha, ó, e puxa. Aí pode esconder a linha lá dentro e corta o excesso. E aí, para continuar, nós vamos fazer, como o último ponto foi aqui deste lado, nós temos que continuar na mesma reta, fazendo o próximo ponto aqui. Vai ficar esse espaçamento e o próximo ponto vai ficar aqui. Então, nós vamos vir com a agulha na mesma reta onde finalizou esse ponto e vai passar por dentro, da mesma forma que nós fizemos o primeiro ponto lá no começo, pegando apenas um lado e deixando o nozinho lá dentro. E aí continua normalmente, fazendo vai e vem, indo para frente e para trás. Quando chegar aqui no final, nós vamos passar somente de um lado também, porque aqui do outro já tem o ponto, para poder fazer o arremate aqui dentro. Então, aí nós pegamos aqui a manta ou a linha, que já tá lá dentro, para fazer o nozinho. Passa 2 vezes e puxa. E esconde a linha lá dentro. Aí, estas bordas que ficarem diferente, nós vamos com a tesoura fazer o ajuste. Se você não quiser a borda tão grande, como eu deixei aqui, pode cortar as 2 partes, deixando ela menorzinha. E aí você alinha todas as laterais. Aqui em cima também, quando tiver desalinhado, só tem que tomar cuidado para não cortar a fitinha que nós colocamos, ou o cordãozinho. Então, aqui nós temos que cortar um lado, quando chegar nessa parte, né? Tem que cortar um lado de cada vez, se nós formos tirar dos 2 lados. Neste caso que eu só vou tirar um lado que tá maior, segura a fitinha pro outro lado e vai cortando até o final. Aí, quando tiver tudo certinho, está finalizada essa parte. Agora nós vamos fazer a montagem final do quadrinho, posicionando todas as peças aqui na parte da frente. Então, eu já trouxe aqui todas as peças recortadas, estão em partes individuais. Aí, nós vamos montar primeiro o arco-íris.
Então tem a parte vermelha, que é a primeira cor dele aqui. A segunda vai ser o laranja. Então eu vou posicionar ele aqui, deixando um espaçamento do vermelho mais parecido possível com o espaçamento do laranja e das demais cores. Então posiciona ele. Vê se tá tudo por igual, todas as laterais. E aí nós vamos posicionando as outras cores. Na sequência vem o amarelo. Coloca bem juntinho, para não aparecer vermelho lá no fundo. Primeiro nós vamos apenas posicionar, para ver certinho como vai ficar, e depois nós passamos a cola. Depois o verde. Se uma parte ficar mais pontuda que a outra ou mais para dentro, não tem problema, porque aqui nas pontas nós vamos colar as nuvens, então essa parte vai ficar escondida. E aqui nós vamos poder cortar com a tesoura depois. Depois o azul claro. Depois o anil, que é um azul bem escuro, puxado para o roxo. E por último o lilás. Ele vai ficar colado bem na pontinha, para não aparecer o vermelho aqui embaixo. Então por isso que sobrou só uma pontinha do vermelho aqui. Então na hora de colar nós vamos passar cola somente nesse pedacinho para colar o lilás. Então posicionou, tá tudo certinho. Agora nós vamos colar parte por parte. Nesta etapa eu gosto de usar a cola universal, que ela seca um pouquinho mais rápido que a cola de silicone líquida e ela tem uma pontinha um pouco mais fina, então ajuda bastante para colar peças pequenas. Tem a cola T6000 também, que é dessa mesma marca, que é bastante utilizada, ela tem o biquinho mais fininho ainda, então para colar pecinhas menores ela é mais adequada. Então aqui nós vamos colando por partes. Nós vamos levantar aqui. Pode ser metade. Passamos a cola, pode passar tanto aqui no vermelho quanto no laranja. Aí vocês veem a forma que fica mais fácil. Passa apenas uma camada fina. E vem com o laranja e cola. Aperta um pouquinho. E enquanto vai secando, nós colamos o outro lado. E aí nós vamos colando uma cor de cada vez. Neste momento que nós vamos colar a próxima cor, passa a camadinha fina de cola. E quando for abaixar ele aqui, é importante juntar bem ele aqui na cor anterior, para não aparecer o vermelho. Então, como a cola demora um pouquinho só para secar, tem que fazer isso rápido. E fica dessa forma. E aqui na última cor, nós podemos passar por inteiro. E posiciona ele da mesma forma que nós fizemos com os outros.
E aí essas pontinhas que sobrarem, nós vamos tirando com a tesoura. Os que ficarem menor, como no caso aqui do amarelo, não tem problema, porque vai cobrir com a nuvenzinha depois. Agora nós vamos posicionar aqui todas as peças primeiro, para depois nós iniciarmos a colagem. Então aqui eu coloquei a nuvenzinha, que é um menino, aqui embaixo, e a nuvenzinha menina aqui em cima. Mas aí vocês podem inverter também, não tem problema. O guarda-chuvinha, vou colocar ele aqui embaixo, viradinho para cima. Lembrando de colocar o lado avesso do feltro para baixo, para não aparecer. Então aqui nós vamos montar primeiro. Aqui as cores que estão especificadas no molde, vocês podem alterar de acordo com o que vocês preferirem. Se quiser aqui no arco-íris fazer com cores mais clarinhas, candy colors ou cores pastéis também, fica bonito. Para essas pecinhas pequenas, se vocês tiverem dificuldade de recortar, tem uma dica legal. Vocês pegam a peça e coloca no feltro e passa o durex por cima, cobrindo toda a peça e pegando um pedacinho do feltro. Aí você recorta bem na linha e aí o durex vai ficar aqui no feltro e vai sair o coraçãozinho certinho. Ele fica mais fácil de recortar peças pequenas. E nós vamos posicionar o cabinho aqui por dentro, centralizado aqui nas duas partes. Você pode também fazer o guarda-chuva todo de uma cor só, aí vai ficar mais fácil para recortar também. Ou pode fazer de 4 cores diferentes, aí fica a seu critério. E os coraçõezinhos nós vamos posicionar aqui. Alternando as cores, para não ficar tudo igual. Também, se você preferir colocar todos de uma cor só, também não tem problema. Eu vou colocar aqui como se eles estivessem caindo dentro do guarda-chuvinha. Então, vamos posicionar primeiro todos eles. Se você quiser fazer também uns coraçõezinhos aqui embaixo, como se fosse a água correndo, né? Se quiser fazer em forma de gotinha, também pode. Se quiser deixar sem o guarda-chuva, colocar mais nuvens, aí fica a seu critério. É uma peça que dá para alterar bastante e ir moldando conforme a sua necessidade. Então, aqui com todos os itens posicionados, nós vamos fazendo a colagem de peça por peça agora. Com exceção das nuvens, todas as outras peças, o arco-íris, os corações e o guarda-chuva, eu vou utilizar a cola universal. Para colar as nuvens, eu prefiro utilizar a cola quente. Então, aqui para não sair do lugar, você pode erguer apenas um lado e passa a cola. Já vai esparramando com o biquinho em todas as laterais dele e um pouquinho no centro. É importante passar um pouquinho nos biquinhos também, para não levantar. E cola uma parte
e depois colo o outro lado. Agora eu vou colar o guarda-chuva. Então, aqui eu vou tirar um lado de cada vez, segurar bem na pontinha, passar a cola em toda a extensão dele, principalmente nas pontinhas. E aí nós vamos colar aqui. A mesma coisa com o outro pedacinho. Aí, quando for posicionar, tem que lembrar de encostar bem na outra parte, no caso aqui o amarelinho, para não aparecer o azul que é o fundo. E alinhar bem as pontinhas aqui, para ele não ficar torto. E aí nós vamos fazer o mesmo processo com todas as outras partes. E aqui nós temos que colar o cabinho do guarda-chuva antes de colar essas duas partes aqui do meio. Eu deixei aqui sem cola para posicionar o cabinho aqui primeiro. Ergue. E agora nós vamos colar os coraçõezinhos. Agora nós vamos posicionar as nuvens novamente aqui. E nós vamos colar as nuvens com a cola quente. Então aqui você coloca para verificar bem certinho onde ela vai ficar. E nós temos que cobrir toda essa ponta aqui do arco-íris. Então nós viramos ela e vamos passar a cola mais aqui na parte central, que as pontas elas não vão encostar aqui na base. Pode passar uma quantia razoável. Pode dar uma esparramadinha também com o bico. Posiciona e segura apertado durante uns 30 segundos mais ou menos. E agora vamos colar a outra nuvem. Passa a cola no centro da mesma forma. Posiciona e segura apertado.
E está pronto o nosso quadrinho Chuva de Amor. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, ou se vocês não conseguirem baixar os moldes, pode me mandar mensagem através das redes sociais que eu encaminho o molde para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!